Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. Hora de uma nova empresa que surgiu no Brasil, a empresa Viviane Barsi de Moraes, Sociedade Individual de Advocacia. É uma nova empresa fundada agora semana passada, meu amigo. O pessoal tá correndo para tentar fugir da Magnitsky, mas não vai dar certo não, tá? Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Moraes autoriza a saída de preso do 8 de janeiro para enterro da mãe. Nascimento deixou unidade prisional sob escolta para a cerimônia em Embu-Guaçu. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a saída temporária de Daniel Soares do Nascimento para comparecer ao velório e sepultamento da mãe, Inês de Oliveira Soares. A justiça o condenou a 16 anos de prisão pelos atos do 8 de janeiro. Nascimento cumpre pena em regime fechado no Centro de Ressocialização de Limeira, no interior paulista. A Polícia Civil o escoltou durante a cerimônia realizada em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. A defesa formalizou o pedido logo depois da morte da mãe, registrada na sexta-feira 26. A solicitação veio 3 dias depois de Moraes rejeitar outro requerimento dos advogados. Na ocasião, eles pediam a liberdade provisória ou prisão domiciliar para que Nascimento pudesse acompanhá-la nos últimos momentos. Para viabilizar a ida ao funeral, o magistrado determinou a expedição de um ofício autorizando a saída escoltada do presídio pelo tempo necessário para o velório e o sepultamento. A Justiça ainda autorizou a transferência de uma idosa com câncer presa no 8 de janeiro. Ainda na sexta-feira, a Justiça autorizou a transferência de Sônia Terezinha Poça, de 68 anos, para a prisão domiciliar em Curitiba, condenada a 14 anos por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. Ela cumpria pena em regime fechado no Complexo Médico Penal de Pinhais, região metropolitana da capital paranaense. O que estão fazendo com essas pessoas presas no 8 de janeiro, muitas delas sem sequer uma única prova de que quebraram alguma coisa, é uma tremenda tortura. Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. Ontem eu publiquei aqui no canal uma análise que já chegou a mais de 1 milhão de visualizações sobre 2 decisões do ministro Luiz Fux anulando todos os atos do STF em julgamentos do 8 de janeiro. Mas eu ainda não tinha tido acesso aos votos do ministro Fux. E esses votos mostram verdades escondidas pela mídia. Eu tinha feito vídeo em cima de notícias e imprensa, e ainda assim, só com base nisso, já deixou claro que o voto do Fux é muito relevante. Ele planta sementes da reversão de todas essas injustiças lá no futuro. Mas aí eu fui atrás dos votos do ministro Fux, e o que eu encontrei me deixou chocado. Você não vai acreditar no que a mídia escondeu de você e tem escondido em todos esses casos do 8 de janeiro. Vamos começar com o caso em que o Fux votou para anular tudo e para inocentar a Cristiane Angélica. Guarde esse nome. Cristiane Angélica. Ela é uma senhorinha de 59 anos, balconista de padaria. E ela passou a ser investigada pela Polícia Federal simplesmente porque ela tirou uma foto com a bandeira do Brasil nos ombros. Não. Eu não tô brincando. Olha aí a foto. Por essa foto. Olha aqui o que diz a própria decisão. A ré passou a ser investigada em razão de uma foto divulgada na internet em que aparece sorrindo em via pública com uma bandeira do Brasil sobre os ombros. Que crime, hein? Aí, depois disso, a polícia foi lá, vasculhou a vida dela e achou uma outra foto dela, agora dentro do Congresso Nacional. Olha aí que grave. Só isso. Gente, é só isso que tem contra ela. Não tem absolutamente mais nada contra ela. Mas sabe o que é pior? Você não vai acreditar nisto aqui. A Cristiane, ela tirou uma foto com o policial legislativo durante os atos. Olha aí a foto. Ela tirou a foto com esse policial, os dois ali sorrindo.
E aí o policial foi ouvido como testemunha. E eu já vou te contar o que ele disse. Mas veja antes o que ela disse. Dá uma olhadinha aqui no que ela disse. A Cristiane, segundo o próprio depoimento dela, entrou no Senado com o restante do grupo de senhorinhas porque elas estavam fugindo das bombas de efeito moral de gás lacrimogêneo que eram jogadas pelas forças de segurança. Essa é a história que ela conta aqui no depoimento dela, retratado aqui na decisão. Aí o Moraes vai dizer, ela tá mentindo, ela tá querendo aí livrar a própria barra. Só que no processo criminal, primeiro, não basta você achar que ela tá mentindo. Você tem que provar, ter prova de que a pessoa fez coisa errada. Agora, segundo que, pra sorte dela, ela tirou essa foto com o policial. Essa foi a grande sorte dela. Porque aí foi possível localizar esse policial. E hoje ele virou promotor de justiça em Santa Catarina. Ou seja, ele acusa bandido. Ele processa criminosos. Ele defende a democracia de verdade. E ele foi ouvido. E sabe o que ele disse no testemunho dele? Com o juramento de dizer a verdade? Ele disse que a Cristiane estava sentada com a bandeira do Brasil, rezando no Senado Federal e que ela não quebrou nada. Esse foi o depoimento dele. Olha só o que ele disse aqui no depoimento, que a PGR não colocou na denúncia e que a mídia não mostrou para você. Olha aqui, no plenário do Senado Federal, as pessoas estavam sentadas, rezando, com bandeiras do Brasil, entre elas a acusada. Também informou que acompanhou a acusada por, no máximo, 30 minutos, período em que não a viu depredando patrimônio público. É óbvio, gente, senhorinha, 59 anos, é lógico que estava lá rezando. Quem acha, em sã consciência, que ela está lá depredando o patrimônio público? Segue aqui. O plenário não foi quebrado. Eram senhoras que estavam orando, rezando com a Bíblia, Alexandre de Moraes, faixa do Brasil. E a senhora Cristiane, eu lembro que estava nesse grupo de senhoras, literalmente, senhorinhas com a Bíblia na mão, orando. Olha isso aqui agora que eu vou te mostrar. Olha aí, se segura a sua indignação. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante. Se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações. Narrativa, ministro Moraes. Narrativas, não, fatos confirmados por provas, inclusive por um promotor de justiça. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Fatos confirmados por provas. De que elas estavam orando, de que elas não destruíram nada. Aí a mídia mostra o Moraes falando isso aí que eu mostrei pra vocês, ele dizendo que é uma narrativa, que senhorinhas estavam orando com a Bíblia na mão. A mídia mostra isso e não mostra que ele estava mentindo. Justamente eles que dizem que querem combater fake news, tanto o Moraes como a grande mídia. Eu quero ver agora combater essa fake news do Moraes. E você está sentado na cadeira? Se não, sente. Porque esse não é um caso em que simplesmente não tem prova para condenar, não. Esse é um caso em que tem prova da inocência dela. Mas ainda assim, Moraes condenou a Cristiane, essa senhorinha de 59 anos, pobre, humilde, balconista de padaria, que não tem quem a defenda, que foi pega com uma bandeira e uma Bíblia na mão, rezando, e condenou ela a uma pena de 14 anos de prisão. 14 anos de prisão. Sim, 14 anos de prisão. Por tentar dar um golpe de Estado. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Você ficou indignado tanto quanto eu, então compartilhe o máximo para esse vídeo chegar aos próprios ministros, para eles ficarem constrangidos, para que eles, aqueles que não viram isso, vejam a verdade que Moraes não está contando nos seus votos e que Fux está mostrando e provando. Curte o vídeo para chegar ao máximo de pessoas. E eu ia falar ainda do outro caso, do Lucimário, que é ainda mais grave, é pior.
você vai ficar ainda mais estarrecido. Mas eu vou te contar isso no próximo vídeo. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma nova empresa que surgiu no Brasil, a empresa Viviane Barsi de Moraes, Sociedade Individual de Advocacia. É uma nova empresa fundada agora semana passada, meu amigo. O pessoal tá correndo para tentar fugir da Magnitsky, mas não vai dar certo não, tá? Não vai dar certo. Vamos entender esse caso aqui, porque certamente foi uma tentativa dela. Gente, imagina, você tem uma empresa, né, que é o escritório de advocacia deles lá, com um monte de funcionário, e essa empresa vai perder a conta no banco. Eles estão correndo atrás de alguma alternativa e coisa e tal para conseguir pagar as pessoas, receber dinheiro de cliente e coisa e tal. Vai ser dureza, meu amigo. O pessoal tá passando um perrengue lá no Barsi de Moraes. Vamos entender esse caso aqui. Quem trouxe a denúncia foi o Eduardo Tagliaferro e mostrou aqui a empresa recém-criada para eles aqui no Brasil. Certamente só pode ser para isso. Não tem nenhuma outra explicação para criar uma empresa individual assim tão rápido, né? Essa notícia foi sugerida por Perni Ornitorrinco, Diálogo Cabuloso com o PT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos ouvir aqui o Eduardo Tagliaferro, que ele vai falar pra gente qual que é o caso, tá? Bom dia, pessoal, tudo bem? Novidades para vocês. Eles não querem parar, eles não querem perder a mamata. Viviane Barsi, esposa de Moraes, continua agindo. Bom, o que Viviane Barsi fez? Óbvio, com a orientação de Alexandre de Moraes, abrir uma nova empresa, um novo escritório de advocacia, um novo CNPJ, que foi inclusive incluído no dia 22 de setembro deste ano. Ou seja, há poucos dias. É uma nova tentativa de burlar o sistema financeiro, de burlar as sanções que a eles foram aplicadas, para eles continuarem movimentando fortunas, continuar com cartão de crédito, continuar com conta bancária e se divertindo. Mas o povo e eu não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos continuar monitorando, nós vamos atrás. Hoje são 50 milhões de brasileiros fiscalizando você, Alexandre de Moraes. Não é um gabinete de fake news, não é o seu povinho que está em volta de você, não é você fiscalizando uma direita. Hoje é o Brasil fiscalizando você, é o Brasil atrás de você, e você vai aprender o que é justiça de verdade, você vai aprender o que é democracia. Nós não vamos aceitar. E isso aqui já está sendo informado para os Estados Unidos, para que seja feita mais uma sanção em cima dessa nova conta, dessa nova empresa e de tudo que você tentar movimentar financeiramente. Nós não vamos desistir. Você vai pagar por todos os erros que você cometeu e continua cometendo. Você e todos aqueles que participaram e continuam participando e que vierem a participar com você. Todos que estão em volta de você vão sofrer pelo seu ego, pela sua perseguição, pela sua obsessão. Não tem fim. Nós não vamos desistir. Pessoal, compartilhe para todo mundo, espalhe para tudo que é Pois é, e ele tem razão, tá? Eu fiz uma busca por esse nome aqui, ó, que ele colocou aqui, e achei a empresa dela. Eu não vou mostrar todos os dados aqui para evitar problema de doxing, esse tipo de coisa, mas é muito fácil de achar. É só procurar o nome da empresa que você encontra todos os dados aqui, o CNPJ, né, o endereço e coisa e tal. E foi aberta aqui, a data de abertura, 22/9/2025, 6 dias atrás, semana passada. Semana passada abriram a empresa unipessoal. Né? O que é uma empresa unipessoal ou uma sociedade individual que tem aqui no Brasil? Né? É diferente de MEI, tá? MEI é microempresa individual e MEI, microempresa individual é diferente de MEI. É uma confusão danada, eu sei que é uma confusão danada. Mas é isso mesmo. São duas coisas diferentes, não é um MEI. É uma microempresa individual, né? E você tem um CNPJ. O que ela pode ter tentado fazer com isso? Eu imagino que o escritório dela, o Barsi de Moraes, deve ter um monte de cliente, um monte de dinheiro para receber, um monte de coisa assim, e ela está preocupada que esse dinheiro está caindo na conta do atual escritório que está sendo sancionado. Então, e também lá fora, né? Lá fora eles devem ter coisa para receber também. Então o que eles devem estar tentando fazer? Criar esse novo CNPJ que ainda não está marcado como sendo dela, e dessa forma conseguir uma conta corrente para receber esse dinheiro, para movimentar esse dinheiro. Esse tipo de coisa não vai dar certo, né? Porque, lembra, o escritório de advocacia deles, né, o escritório Barsi de Moraes e coisa e tal, ele nem chegou a constar na lista oficial da OFAC.
Por quê? Porque não precisa, pela regra da OFAC, se você tem uma empresa que mais de 50% da empresa é de propriedade de alguém que está na lista da OFAC, automaticamente aquela empresa já está na lista da OFAC. Então, essa empresa aqui, que é uma empresa individual, já está na lista da OFAC, né? O que eles devem estar fazendo aqui é alguma coisa perto do desespero para tentar salvar alguma coisa então na correria, pelo menos por alguns dias, até o governo americano descobrir e também colocar essa empresa também como na lista negra. Mas não precisa entrar naquela lista. De novo, basta ser uma empresa que tenha mais de 50% de propriedade da Viviane Barsi de Moraes, já é uma empresa sancionada, no final das contas, já está na lista da OFAC, né? Então tá aqui uma sociedade unipessoal de advocacia, é uma empresa, isso é legítimo, não tem nada de errado por si só ela abrir essa empresa, tá? Isso é muito comum, aliás, como eu falei, eu tinha uma empresa desse tipo também quando eu trabalhava como PJ e com consultor independente, coisa e tal, então não tem nada de errado. Tem uma outra curiosidade aqui também. O e-mail que ela está usando aqui, ela está usando um e-mail no uol.com.br. Eu não vou botar o e-mail dela aqui também para não ser acusado de fazer doxing, né? Mas o e-mail dela é @uol. E por que eles estão escolhendo o UOL? Porque lembra que eu falei para vocês que eles estavam na Microsoft? Eles não poderiam mudar para Google, né? Porque é tudo lá no exterior, é tudo de empresas americanas. Então, em algum momento eles vão perder esses e-mails. Aí o que acontece? Aqui no Brasil não existe nenhuma empresa como a Google ou como a Microsoft para fazer e-mail para outras empresas, mas tem o UOL. O UOL é um e-mail que você pode ter aqui no Brasil, você pode, acho que você é assinante do UOL, alguma coisa assim, você consegue fazer um e-mail @uol, não sei o que lá, uol.com.br, e você pode usar esse e-mail. E o UOL, ele tem a própria infraestrutura de e-mail, não é como, por exemplo, a minha empresa usava o Google, então você não tem, é muito mais barato, a maior parte das empresas faz isso, tá? Usa ou a Google, ou a Microsoft, ou alguma outra dessas grandes provedoras, porque é caro você ter uma estrutura de e-mail realmente sua, tá? Então é mais barato você contratar a Microsoft, contratar o Google e você não tem mais dor de cabeça. Só que o UOL, aqui no Brasil não, aqui o UOL no Brasil ele tem a estrutura dele de e-mails aqui, né? E aí, ou seja, ela está usando essa estrutura de e-mail. Repara como é que eu já estou corrigindo. E aí você fala assim, não, mas tá vendo, eles vão conseguir fugir de tudo, que eles vão trazer tudo aqui para o Brasil e coisa e tal, vão botar o site deles lá no local web, ou sei lá, alguma provedora aqui do Brasil, e vão fazer o e-mail no UOL e não sei o que lá, e vão conseguir fugir de tudo. E olha só, mesmo que eles consigam realmente tudo isso, eles vão ter um problema muito grande, cara, porque eles perderam contatos internacionais, perderam um monte de contato lá fora, perderam a possibilidade de fazer contato, mesmo aqui no Brasil. Pensa, alguém que está pensando em contratar um escritório desse tipo, né? É mais complicado, né? Pensa os funcionários dele, deve estar todo mundo apavorado, porque não sabe se vão ter, se o escritório vai ter como pagar eles ou não, né? Isso daqui cheira muito a desespero de criar empresas pressas para poder transferir dinheiro, botar uma conta limpa, não sei o que lá. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eles certamente estão correndo atrás de alguma coisa. O próximo passo deles, se eles seguirem o padrão que faz todo mundo que é sancionado, o próximo passo é tentar achar um laranja. Então a próxima empresa que eles vão abrir não vai ser no nome da Viviane nem no nome do Alexandre de Moraes, vai ser no nome de um laranja. Vão pegar alguém aí, algum amigo, algum conhecido, criar uma empresa e começar a usar essa empresa. Só que isso também vai ser descoberto, tá? Porque por mais que eles digam que não, que está no nome de outra pessoa, um outro CNPJ, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas mais dia, menos dia, a gente vai ficar sabendo que algum cliente do escritório pagou para essa conta, usou essa conta para pagar. E aí fica claro que, mais uma vez, que é um absurdo, que está havendo aí um desvio de função, uma tentativa de evadir as sanções. Sanções são assim mesmo, tá? A pessoa fica tentando evadir as sanções. Olha o Putin lá na Rússia. Tenta o tempo todo contornar as sanções lá, impressionante, né? O tempo todo tentando contornar. Isso quer dizer que a sanção não funciona? Não, não quer dizer isso não. Olha a dor de cabeça que eles estão tendo, né? Eles vão ter muita dor de cabeça ainda. Você pode até contornar, mas vai ter uma dor de cabeça enorme no final das contas, vai gerar suspeita, vai evitar os bons clientes, o pessoal maior que fica com receio de entrar nessa roubada, né? Ainda vai conseguir manter o escritório, pode ser, mas certamente nunca mais vai ter a força que tinha antes, né? O pessoal lá está desesperado com a parada.